Woody Allen disse certa vez que não tem medo de bater as botas, só não quer estar lá quando isso acontecer. Desde os tempos antediluvianos que a morte é uma pedra no sapato da humanidade, menos para o Sarney. Morrer é uma das poucas coisas que temos certezas na vida. As outras são a mudança, o tempo que passa e que o juiz vai sempre arrumar um pênalti para o Flamengo. De onde viemos, para onde vamos, e quer que caia em pé e corre deitado? E por que existe o Dia de Finados? A celebração ela tem origem na Idade Média. Foi instituído no ano de 998 pelo abade Odilon, na abadia beneditina de Cluny, na França. É uma forma de homenagear aqueles que se foram daquilo que Ronald Golias chamava de mundo do chulé. E para falar de um assunto sério como esse, chamamos os mais vivos elementos deste programa. Quase. Ao meu lado, os que mais estão próximos. Tem mais próximo. De deixar este mundo. Arthur Machado, meu grande amigo Arthur Machado. Luigi Marnoto, que está chegando próximo mais ali. Há controvérsias, natural, né? Também há controvérsias, está Tá mais bem de saúde que todos nós. E grande Felipe Trielli, Olá. que vai comandar aqui o assunto. Muito bem, eu vou comandar. Você já morreu, Felipe? Conta pra gente. Ainda não. Tá morto por Qual é a dentro? nossa experiência? Você tá morto por dentro? Por dentro algumas vezes. Não, a gente morre várias vezes, né, mesmo? Durante a nasci. existência. Não quero filosofar, mas Pequenas mortes. tem pequenas mortes em vida. A gente falou isso na Páscoa, né? Que são as pequenas mortes que fazem a gente renascer. Mas aí é uma coisa espiritual, né? Uma morte espiritual. Sim. Eu espero que sim. Mas na teologia fala, por exemplo, quando a criança sai, por exemplo, da criança para a adolescência, ela precisa matar a criança para assumir o adolescente. Então tem essas mortes Como a psicológicas também. Como a cobra que vai deixando a pele, né? Nossa, que profundo. Profundidade. Caralho. Não dá pra soltar essa, assim, foi tão legal. Só falta falar da crisálida. Trocar de pele. Acabou. Aí outro clichê desse eu vou embora. Tipo a borboleta. Né? Teve todo cara que tá se ferrando na vida fala, não, estou tentando um momento de crisálida, já viro borboleta. O cara falou crisálida, meu amigo. Quem você tá andando? Se o cara falou crisálida... cari. Você tá andando com pessoa. Tá. Mas voltando... Voltando ao assunto. Enfim, o homem percebeu cedo, provavelmente, que vai morria, todo mundo né? bater as botas. Né? Eu imagino que desde de quando... Biblicamente, o terceiro homem já sacou. Já. Né? Inclusive sacou que podia matar também. Né? Exatamente. Podia morrer e matar. Matou o quarto. Ou foi o contrário? Não sei quem é o mais velho. Quem é o mais velho? Caim ou Babel? Os caras olham pra mim que só eu leio a Bíblia, né? Vê na encíclica aí, pô. Que vocês se apegam a tanto detalhe. Não, vai ver a encíclica, pô. Procura na encíclica aí. Tá, Caim. Então, aí entrou a morte no mundo, né? E aí a gente percebeu que morria. Certo? Tinha algum lugar que acabava o negócio. Mas, desde sempre também, o homem buscou entender que não acaba ali, né? Ou não? Desde sempre não, mas eu acho que desde, pelo menos, Platão, desde de Sócrates... Você acha que o homem das cavernas... Não, então, mas eu digo, quem formulou, né, foi o Sócrates, né? Com a alma, a eternidade da alma, essas coisas. Antes dele, teve alguém? Eu acho que todas as religiões, sempre, mesmo as primitivas, abordavam esse tipo de coisa da morte. Eu não sei se filosoficamente, porque a filosofia nasce na Grécia. Então aí talvez, em termos filosóficos, seja a primeira vez. Eu devo ter falado bobagem. Não, mas é legal ter falado bobagem. No Ocidente, por exemplo... Você não gosta de falar bobagem, é isso? Então não faz programa. Só falo todo mundo aqui está ferrado. Não, mas o... Quer parecer inteligentinho. Não posso parecer... Eu quero editar. Não posso. Inteligentinho. Mas no Ocidente, né, o que a gente reconhece como o começo do Ocidente, entre as coisas tá a Grécia. Realmente ali a ideia de morte era uma ideia platônica, né? Tipo... mas você tem as tumbas egípcias que os caras preservavam com a ideia de renascer. Sempre teve essa questão de que há alguma coisa além desse portal da morte. Né? Eu acho que é meio que da natureza humana. Eu acho que é de Deus. Né? Se você pensar na Bíblia, nós somos desligados, né? Sim, esse senso de religação. Exatamente. Você tem, porque está faltando algo. E quando você vê que acaba,
É porque esse algo está ali, né, o tempo inteiro puxando você para alguma coisa. Por que a gente celebra um dia de finado? Não, mas faz sentido, comemorar? Não, mas então, na verdade... Comemorar a morte de alguns da gente... Eles podiam se celebrar porque alguns. não é bem celebrar, né? É memorial. É um dia memorial, é um dia para você homenagear aqueles que se foram, inclusive relembrar deles, né? Porque... Sim, a ideia... a origem... A origem, né, que é o Odilon. Do Odilon? Odilon. Não deve ser. Não é ele. Tem o nome de pomada passadura. Ou queimadura. Odilon. Faça um Odilon aí. Era justamente isso, né? Era para rezar para as almas do purgatório, que você não acredita, mas tudo bem, que você ainda vai chegar lá. Não, mas aí... No purgatório. No purgatório. Espero que eu passe direto. Né? Mas para eles é mais fácil, né? Vai direto, né? A gente não. Sem escala, para um ou para o outro. Mas a gente tem uma chancezinha ali. Vou confiar mais nessa daí. Mas a questão é que a primeira... A coisa do Dia dos Mortos, que virou o Dia dos Mortos depois, tem várias origens, mas aqui a gente comemora hoje, mais provável, tem a ver com os mártires cristãos. Da igreja, isso. Então, sempre se celebrou, né? Tipo, de certa forma é uma celebração, né? Celebração. Grandes exemplos. É homenagem, né? Então, sempre se lembrou dos mártires. E aí, depois dos mártires, os caras pensaram, não, vamos pensar em todos os santos, as pessoas que... na verdade, também antes dessa cisão, os santos seriam as pessoas que morreram... Tanto que na França acho que é no dia 1º, né? Dia 2 é finados, dia 1º é... Não, então... Aqui também. Mas aqui também. Então. Porque assim, são 3 dias. A véspera de todos os santos, que é o All Hallows Eve, por isso que vem de Halloween. O Halloween é a véspera. Cara, culto. Como é que é? All Hallows Eve. All Hallows Eve. Foi bem criado, né, bicho? Vou ter que voltar pra cultura inglesa pra parada, né? São 6 meses. Porque o Halloween mesmo é americano, né? Tem que pegar. Mas, irlandês. Irlandês, mas seria a véspera do Dia dos Santos. Então seria a véspera do Dia dos Santos. O Dia dos Santos, aí a igreja falou, a gente pensa nos santos, vamos pensar nos outros também, coitados. Estão ali ainda mesmo no purgatório. Aí sim, no purgatório. Mas aí é que a gente estava até discutindo isso. Acho que o Finados veio antes, porque o Finados é do dia 900... O Finados é antes. Do ano 10. 998, século X. Século X. Ele era celebrado dentro da igreja, só os bispos, os padres e tal. Não era pro povão. Entendi. Entendeu? Era uma coisa meio... na verdade, aí começou a se popularizar. Aí quando veio pra América, aí a coisa... Aí até chegar no México e vira um carnaval. Aí é carnaval. É outra parada, porque ele tem uma mescla de... Não, opa. Também com o Google na mão até... No ano de 800... é depois, 800 antes de Cristo não poderia ser a igreja, né? No ano de 835, o Papa Gregório decidiu dedicar o 1º de novembro a todos que tiveram uma vida santa, mas não foram lembrados ao longo do ano. Ou mesmo não foram reconhecidos como santos oficialmente pela igreja. Ou seja, a pessoa comum. Primeiro eram os mártires, primeiro começaram a lembrar dos mártires, que eram os santos, a gente chama de santos, vocês ainda não, mas vocês entendem que é a mesma coisa. O cara quer reformar. Não, um dia eles chegam lá, né? No mínimo, quando tiver de frente a frente, ali vão falar, era santo. Não é que não chama de santo, porque para o teologia protestante, todo aquele que se converteu verdadeiramente e renasceu em Cristo, ele é santo. Já é santo. Porque santo é separado, né? É separado. Então ele foi separado, então todos somos santos, não no sentido de serem perfeitos, né? Sim. Bom, ufa. Porque eu conheço bem. Eu conheço. Posso testemunhar? Senhor, posso fazer uma parte aqui? Eu sei que o senhor já escolheu e tal, mas eu queria fazer uma parte. Mas a igreja entende o santo, na verdade, como aquele que morreu em estado de graça, basicamente. É o cara que morreu... teria certeza, vamos dizer, uma certeza mais próxima de uma certeza, porque certeza a gente nunca tem, de que eles estariam no céu. Então, na verdade, são pessoas muito boas que fizeram obras, enfim. Tipo mas o santo pode ser
o seu avô, pode ser o carinha que teve uma vida, o cara que recebeu não o seu, exatamente. Você lê o testamento que ele deixou. Mas enfim, pode ser qualquer pessoa comum. Então o Gregório resolveu e falou assim, não, vamos lembrar de todos os mortos, não só os importantes, né? Tipo, as pessoas comuns também. Legal. E aí depois pensaram nos mortos que não necessariamente já estariam no céu, no caso da nossa, os católicos acreditam que tem o purgatório, que seria uma espécie de... Pra você entrar num lugar... Vestiário. Pra você precisa se purificar pra entrar vestiário, vestiário. Tá aquecendo pra... Vamos lá. E segundo a teologia cristã, católica, a gente acredita que rezar pode diminuir o tempo de purgatório. Então, é por isso que tem esse negócio. Mas no mundo inteiro, a gente, até o nosso amigo Renatão tava falando, no mundo inteiro tem esse tipo de celebração. Mesmo antes de Cristo tinha essa celebração. Na Índia é uma festa mesmo de 15 dias. Para lembrar de todos os mortos. A gente faz o carnaval aqui. Mas também 1 bilhão de pessoas, né? Na China é um ano. Mas na China é interessante. Na China é muito morto. O confucionismo, ele tem a ideia de que os ancestrais, né, que estão mortos, ainda estão ali presentes. Sim. Porque eles não são... Né? Então eles têm a ideia dos ancestrais presentes. Eu acho que o homem sempre tentou falar com os mortos. Então esse que é o problema. Tanto que a Bíblia fala, não fale com os mortos. Não fale com os mortos. Porque ou o pessoal tentava, ou porque é possível, né? Tem as duas possibilidades. Então eles falam, não tenta essa brincadeira, não. Não, que não é bacana. Mexe com isso aí, não. Não é bacana. Desde isso você está falando no Antigo Testamento, né? Sim. Então, mas... Já naquela época, se tentava. No paganismo, eu estou contando a história só para começar, o que eu lembro, porque a gente fez um chá com a gente já, um programa chá com a gente. E eu estudei naquela época, agora eu só relembrei, foi mais fácil. Não, sobre Halloween. Halloween. Mas a gente fez um sobre morte também. Eu acho que sim. Fez, mas não foi pro ar. Mas a questão é que a véspera do Dia dos Mortos, do Dia de Todos os Santos, acabou entrando como aquela coisa mais pagã mesmo. Por isso que o Halloween, a gente fala, é uma festa cristã. Até eu começo com essa tese lá no Chá com a gente, que é uma festa cristã, a gente pode comemorar, não tem problema, mas tem que comemorar com cuidado, justamente para não virar bruxaria. Porque acabou virando... E nos Estados Unidos hoje, cara, tem coisas bizarríssimas. Dizem que é o maior número... fantasiado de demônio. Não, mas dizem que isso ainda vai, para o cara materialista não seria um problema. Mas tem, cara, o número de aumenta, o número de um monte de coisa aumenta, de problemas, assim. É uma época, assim, tanto é que algumas igrejas rezam pelo, tipo assim, cara, que o mundo não fique tão ruim assim, porque... É que nem o carnaval, faz uma espécie de retiro, se concentra em oração. Espiritual, porque espiritualmente acontece alguma coisa, provavelmente não porque aquele dia era especial, mas acabou ficando porque as pessoas começaram a comemorar e aí isso virou um problema espiritual. Toda vez que você perde referência transcendental, vira essa loucura. Então, é um carnaval, né? Você pega aqueles 4 dias, eram o quê? Eram 4 dias você se despedir, você vai passar um período de 40 dias, que é um período de aprofundar sua relação com Deus, todas essas coisas. Então você tem lá uma festa, né? O que eles transformaram? Você cagando na Vila Que era uma festa também, exatamente, que não era também pra você ir pra pecar. Era só pra você ficar um pouco mais relaxado, você se permitia comer um pouco mais. Alguns excessos, né? Justamente porque você ia entrar num período de retração, né? Até uma poderia, até. Mas era uma que agora o carnaval é o contrário, só se veste certo direito no dia no carnaval. No carnaval o cara troca, vira homem. Você lembra do bloco o bloco não, a festa que a gente saiu das raparigas do último gole? Sim, as raparigas do último gole. Era, de português. O nome daquilo? A gente ia vestir de português. O banho da Doroteia. O banho da Doroteia. Mas porque o carnaval o carnaval é um negócio de subverter. Inversão. Só que hoje você subverte e fala, não, aquilo é verdade.
A gente subvertia falando, olha que engraçado, eu sou homem, mas eu estou fantasiado de mulher. Hoje não. Hoje o cara fala, não, isto é uma mulher. É isso. A tese é você carnavalizou o ano, né? Carnavalizou o ano. Você carnavalizou a vida, né? É verdade, a vida. Mas é tudo personagem. Não, tudo isso, você falou um ponto era até um ponto que eu acho que é central na nossa conversa. Todos os nossos programas que tem a ver com alguma festa religiosa, na Páscoa, Natal, Carnaval, porque é pré-quaresma, a gente falou a mesma coisa. Quando o homem... todas essas festas tiraram o transcendente. O caráter transcendental. Então, no Dia dos Mortos é a mesma coisa. Pô, para que servia? É para você falar, eu tenho uma origem, eu tenho uma tradição, a nossa vida está... de algum lugar. Todo o nosso conhecimento, a gente só está aqui sentado nessa mesa de madeira que alguém inventou, que podia fazer, porque alguém lá atrás, que já está morto, inventou esse negócio. E aí, de repente, vira uma festa para você pedir doce e se fantasiar de demônio. A gente sempre subverte, né? O coração do homem... E o finado mesmo você esquece. Porque, não, o finado serve para você feriado prolongado. Você vai pra praia, você vai pra não sei o quê. E não tem reflexão nenhuma. Nenhuma reflexão. Então, porque muita gente, eu pelo menos encaro assim, a gente não é uma promoção da morte, mas não tem como falar de finado sem falar de morte, né? Sim. Bater as botas, senão eles cortam a palavra. Bater as botas. Usar o paletó de madeira. O desviver. Mas, na verdade, o desviver é uma desarmonia, é uma interrupção. Não deveria acontecer. Mas, assim, ao mesmo tempo, é o ápice da tua vida, né? Então, talvez no dia de finados a gente pense que existe uma história que, ao contrário do que a gente pensa, não são formados por pequenos blocos, capítulos que não se interligam. Há uma macro visão de Deus nessa história e que tem toda uma conexão, tem toda uma conjunção de elementos e de narrativas, digamos assim, né, mas históricas, que fazem sentido. E aí você lembrar exatamente tudo isso que a humanidade passou, todos os problemas, tudo. E as pessoas chegaram no ápice das suas histórias, né? Claro que tem gente que, o desviver do cara for uma vida sem propósito, ou sem propósito, né? Eu acho que não existe desviver prematuro, existe na nossa expectativa, né? Mas do chefe, não. Sim. Mas, patrão. O patrão, mas... Até porque mas às vezes uma vida né? sem propósito, né? Há uma vida sem propósito. Uma vida que esse despropósito é muito forte. Então, não é o ápice, aí é a catástrofe. Que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais. Eu fiz pouco na vida, devia fazer mais. Que é o obituário, né? Que necrológico. Que é um exercício muito legal para quem não conhece. É você escrever como você gostaria de ser lembrado, mas não é assim, você é um cara famoso na TV, alguém falando. Como um irmão, um vizinho, um pai, como você... isso? Mais ou menos assim, como escrever o seu obituário. Como você acha que seria o seu obituário? Fazendo um exercício de sinceridade, como você acha que as pessoas iam dizer que você viveu? Entendeu? Felipe Trielli foi fulano assim, divertido, sempre muito animado. Sempre de bom humor. Era um artista. Um músico, cara, entendeu? É imaginar como é que você... Por quê? Porque é você tentar ligar a sua imagem, romper com essa autoilusão de achar que você é especial e na hora da realidade você vai ver, cara, não é bem assim, né? Tem muito disso nas pessoas. E outra, saber aonde você quer chegar, né? Porque, bom, se eu quero ser conhecido como... Sim, se você está chegando perto disso, sim. Porque, no fundo, a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer deixar para as pessoas. Algum legado, sim. E assim, é natural. Assim, eu quero que você me veja de tal forma. Eu quero que você me veja... Evidente que a vida real cara, você vai ter um monte de problemas. Mas o lance de você escrever é justamente pensar sobre isso, entendeu? Refletir o que você está... Para onde você está indo, o que você está fazendo, quem é você. No dia que você é um exercício difícil. Difícil pra cacete. Você vai ter que bater... E ele vai mudar, né? Algumas coisas que você não gosta de admitir. Por exemplo, esse é um bom exemplo. Você falou, um cara bem-humorado. Eu entrava no recinto e todo mundo se alegrava. Eu gostaria mesmo de ser reconhecido assim. Preciso mudar algumas coisas em mim para que isso aconteça. Então, verdade. É isso aí. É esse tipo de coisa. Não é assim. Também gostaria de ser conhecido como o novo Beethoven.
Beethoven, mas isso vai ser um pouco mais difícil. Vai demorar um pouco mais. Né? Bom, o surdo já tá ficando, né? Pô, a melhor piada do dia. Surdo como Beethoven. Beethoven temos muito comum, porque ele tá ficando Não, surdo. brincadeira, eu já não tenho mais essa expectativa, mas esse tipo de coisa também pode ser. Você pode ser uma coisa profissional, enfim. Sim. E pra você saber, né? Pô, então eu preciso seguir alguns passos pra chegar lá. Né? Eu acho tremendo exercício, mas ao mesmo tempo, Arthur, né? Cara, hoje em dia, talvez seja... Porque isso também são fases da vida, né? Sim. Então, um momento da vida, eu não quero ser lembrado por nada, nem... eu queria ser esquecido. Mas, cara, se você morresse hoje, cara, se pudesse ser esquecido, isso é ótimo. Eu acho. Mentira. Isso é tipo. Não é uma porra do momento. Você quer ser lembrado? Não, isso é interessante. Por que o exercício é bom? Porque o exercício vai tirar esse mau humor do momento. Porque às vezes hoje você vai falar, não, pô, eu queria ser... Cara, todo mundo se for. Você tá hoje com dor de barriga, você não quer... Né? Agora o exercício é mais prolongado. Isso tem uma verdade que quando a gente começou o quinto, o que a gente falou era, na verdade, de certa forma, quando nós começamos o quinto, a ideia era um pouco essa, né? Deixar para os nossos filhos, netos, uma mensagem de ideias que ele fosse lá e falasse, deixa eu ver o que meu avô falava aqui. Agora a gente já tá querendo apagar, né? Fracassamos forte. Não, a gente tem várias coisas que eles vão ver, eles vão sentir vergonha. Mas... Puta, esse era o meu avô? Mas a gente sempre tem alguém para ajudar, né? Qualquer coisa tem um Xandão aí para apagar a gente. Deleta! Agora o Barroso, deleta! A internet trouxe desinformação, incultura. A gente não é desinformação, mas incultura pra eles, com certeza a gente é. Baixa e média cultura. Não queremos nada mais que isso. Mas é importante essa data também, fazendo uma ligação com tudo que a gente falou, é o memento mori, né? Tipo assim, todo mundo vai entrar nessa, velho. Só teve um cara aí que foi e voltou. Até hoje. Quem é? Raimundo Nonato. Explica. O resto, bicho. Nós acreditamos que vamos voltar. Mas o Lázaro foi, voltou e foi, né? Sim. Não tá aí. É verdade. Ele foi, voltou, depois foi. Mas você estava lendo o livro lá das experiências de quase morte. Tem alguns que vão, tem alguns que chegam ali, né? Não, cara, essa coisa da experiência de quase morte é muito interessante, porque primeiro que dá uma esperança, né, de que não acaba mesmo, porque tem coisas que não dá para explicar, o cara consegue falar o que aconteceu no 14º andar de um prédio que ele estava no primeiro, na hora que ele está sendo operado, sabe, assim, porque... Então são coisas meio estranhas. Fala que livro é? Cara... nome estranho de livro. Ai, cara... Tem um divertido. Notícias de quinta. Tem um divertido do Kurt Vonnegut, que é Bem-vindo, Dr. Kevorkian. Eles ele começa a inventar uma... E aí o cara encontra Aristóteles, tem umas coisas engraçadas. Né? Você soube notícias de quinta, não? Não. Então, notícias de quinta, ele falou assim, não, tem um restaurante aqui ótimo, que eu ia aqui na Moca, né? Na Moca, o francês. Eu não lembro, cara. Aí foi assim, na Moca. Nunca foi na Moca. Bom, um restaurante francês. Nunca tirou o passaporte. Não, Nunca tirou o passaporte. No Largo do Arocha. Aí foi Largo do Arocha, era aí foi assim, Davi! Fala assim, papagaios. É o nome do restaurante, papagaio, eu li papagaios. Eu tava falando do... Le Casserole. Bateu, eu nunca fui. Bateu perto do... Eu sou pobrão. Bateu na trave, né? Na trave. O nome do livro é Imagine o Paraíso, Imagine Heaven, só tem em inglês, imagino, e o nome é John Burke, o nome do cara. Tem umas coisas assim, meio... quase espírita, assim, mas o cara, na verdade, ele é um cristão. É que é cristão reformado, a gente nunca sabe, né? Pode ser de tudo. Né? Tudo bem. Pode ser os irmãos da obra, né? Tô brincando. Aliás, manda um abraço pra nossa amiga que fala que você... É tudo bullying, viu? Que gritou... Que brigou com a gente porque você fala mal dos católicos. Eu não falo, não. Falou que atacava a igreja. Nunca ataquei a igreja. Nunca atacou a igreja. Não. Até porque é uma instituição... Eu nunca ataquei a igreja. Aquela vez que você pichou... atacou quando jogou pedra. Mas foi queimado. Também não. Não, mas falando sério, o cara sempre pega a tese do livro é a seguinte, ele fala assim, bom, vamos ouvir o que tem. Primeiro, o cara era um ateu
fundamentalista, assim, tipo, não acreditava em nada, e o pai dele morreu, e ele, do lado da cama do pai dele, tinha um livro falando de algumas experiências de quase morte. Ele falou, cara, por que ninguém nunca falou sobre isso? Né? Tipo, isso não é público para todo mundo, porque é muito interessante, não sei o que. O cara começou a estudar e entrevistou mais de 3.000 pessoas que tiveram essa experiência, e ele se converteu para o cristianismo, e aí ele começou a mostrar que todas essas os relatos, eles não desmentiam a Bíblia. Então, assim, a única coisa que é mais assim, o cara morreu sem estar em estado de graça, mas aí também, mesmo o católico acredita que o cara pode se arrepender até o último segundo. Mas de resto, ele fala até algumas coisas que está descrito na Bíblia que a gente pensa que é meio metafórica, as paredes de ouro, não sei o que. O cara fala, não, tem uma dimensão aí que a gente não conhece, mas que realmente as paredes... Porque as descrições das pessoas que nunca leram a Bíblia, gente que nunca nem sabia, ateus, hindus, gente de todo lado do mundo, descrevendo as coisas exatamente como está na Bíblia. Eu li, não me lembro onde, muito tempo, mas uma coisa parecida com essa, e falava assim, não importa, na história da humanidade, obviamente o cara fez deve ter feito uma amostragem, mas amplificou, né? Ele falou assim, cara, todas as pessoas, em algum momento, na sua vida, em algum momento, teve algum tipo de uma experiência sobrenatural inexplicável. Seja ser salvo de um acidente, cara, de um assalto. Uma coincidência. Ou então uma coisa que, cara, deu prosperidade, que ele falou assim, cara, não sei como isso aconteceu. Algo que você fala assim, não, velho, tem algo sobrenatural aqui, no seu sentido, não que tem um fantasminha, mas que existe algo que nós não estamos vendo, que é a ideia da cortina, e aí, na experiência quase morte é isso, essa cortina, ela é rasgada, né? E ele começa a ter acesso a coisas que a gente não consegue ver com a nossa consciência hoje. Deus, inclusive é bíblico, Deus não permite que a nossa consciência veja a nossa amplitude. Aliás, a morte entra no mundo por causa do pecado original, porque não tinha morte, como você falou, né? Então, a gente tinha essa visão. Os celtas, eles comemoravam, porque também o Halloween vem da Irlanda, a base de todas essas coisas, pegar doce, não sei o que, vem da Irlanda, e os celtas, eles acreditavam que nessa época do ano, porque a gente se pergunta por que nessa época do ano, né, também. Lá no hemisfério norte é o fim do... onde vai começar a ficar escuro, né? Onde vai ficar mais tempo de noite, né? Eu acho que é a noite mais longa, mas mas deveria ser no inverno a noite mais longa, né? Mas enfim, é alguma coisa dos astros aí que acontece, que vai mudar. E é o fim da colheita, na verdade. É o fim da colheita, e aí eles faziam a festa da colheita. Que é um excelente ponto, porque como a morte para nós é o ápice da sua vida, é o fim da sua colheita material de frutos que Deus te mandou para construir aqui. É a mesma coisa. Interessante, devia ter um pouco de... A sua colheita. E aí agora é hora de prestar conta. Esses quebra-santos de vez em quando não acertam. Tem uma... Curioso. Mas prestar conta, ó, que você... Mas por que tem essa coisa meio que eu falei, aí virou diabinho e bruxa e não sei o que, principalmente bruxa, porque... Nessa época também eles acreditavam que os elfos e não sei o que, e tinha muita coisa da adivinhação, faziam fogueiras e adivinhações. Então, e tinha uma coisa cristã nesse negócio que é muito legal, que é a origem de pedir doce na porta, dizem, né? Porque é tudo muito antigo e tem pouca documentação, então é tudo especulação. Mas de pedir doce é legal, porque as crianças mais pobres iam nas portas falar, já que é para rezar por mortos, eu rezo para você, aí você me dá um docinho, uma comidinha, um bolinho. Aí começaram a fazer um tipo de bolo, de pão, bolo, sei lá, para dar nessa época do ano, justamente para as crianças rezarem pelos mortos. Tem que ver se elas rezavam mesmo, né? Mas aí tem o trick or treat também, né? Virou... Também. Não, então, aí isso provavelmente é a origem... Virou milícia. Virou milícia mirim, se não vier eu vou quebrar a tua casa. Mas é só uma brincadeirinha. Mas você sabe que isso também isso começou no século XX, sabia? E acabou no Rio de Janeiro. Eu acho que começou no Rio de Janeiro, só voltou, foi aprimorado pelo Rio de Janeiro. Mas o negócio da abóbora eles faziam com nabo. Muito melhor a abóbora, né? Muito melhor. Nabo é feio. Com uma vela já começa pelo anatomia. A anatomia já... Mais legal. Mas enfim, e as experiências de vocês? Quando você descobriu a morte, você lembra, assim, o primeiro contato
Não, eu lembro, talvez tenha sido no Rambo, quando eu tinha 8 anos. Matava todo mundo. Achava o máximo. É curioso, por exemplo, a gente fala dessa coisa de morte e como o cinema também tira um pouco disso, né? Porque a morte no cinema é absolutamente banal, né? Banal. O filme que eu tava assistindo, cara, assim, o cara tá passando, tem gente morrendo, e parece que tanto faz, as pessoas somem, elas aparecem. Aquilo morreu, mas... Depende também do jeito que o cara filma, né? Porque tem vezes eu lembrei, o Ninja 3, A Dominação. Assistam essa bizarrice. Cara, assim, a pessoa vai matando. E de repente no final tá tudo bem. Aquelas pessoas morreram. Deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Morreu. Aliás, tem muito filme que é meio assim, tipo, uma dificuldade, mata 3 milhões de pessoas do seu lado, coisa do bem, não é do mal. No final acaba abraçado. E aí no final, conseguimos, que bom. Que vamos tomar um chá. Morreu o pai, morreu a mãe. Não tá nem aí, tá nem aí. Tem uma... Se é pra jantar um japonês, toma um vinho. Enfim, eu acabei desviando um pouco, mas pra falar dessa percepção do cinema, o Austin Powers faz uma brincadeira boa. Que o Austin Powers ele é o agente. Sim. E aí ele invade uma das indústrias do cara mal lá e começa a matar. Né? Aí, tipo, corta a cena, tem uma mulher cozinhando, fala assim, o seu marido trabalhava nas indústrias do Dr. Evil, ele acabou de falecer. Aí ela começa a chorar. Nossa, ninguém nunca pensa, ninguém esposa dos bandidos. Você viu o Austin Powers, não? Você sabe quem é o Austin Powers? Sim. Do cara que é de 70. Quem não conhece é o cara que era da década de 70, né? Acorda congelado. Alguns anos depois, 30, 40 anos depois, né? Que ele tem aqueles $1 milhão assim. Eu quero $1 milhão. Senão vou destruir a humanidade. Tá bom. Tem umas putas sacadas. E tem o vilão que era o melhor de todos, que é o Mini-Me. O Dr. Evil e o Mini-Me. É isso. Você lembra da sua experiência com a morte, assim? Não. Não, eu tive, eu acho que eu já contei, que minha avó já enterrei, mas eu tenho uma relação muito estranha com a morte. Eu também. Eu acho que normalizou. Uma coisa que me assusta. A dos outros. Mas assim, não tem sensibilidade. Sim, tem mesmo. Eu não. É estranho pra mim. Quando meu pai faleceu, foi mais difícil, né? Eu chorei muito, mas eu acho que ali foi duro. Assim, depois se anestesia. A nossa vida tem duas coisas, né? A gente vai levando uns golpes e ela naturalmente vai nos anestesiando com muita vai criando coisa. uma casca aí, né? E ao mesmo tempo, e aí vem essa questão da cultura, filmes, etc., que normaliza. Tem uma banalização. Eu conversei com o que eu chamo de mãe, né? Até hoje. Mas aí eu estava outro dia na época da... porque não é minha mãe, porque minha mãe faleceu. Eu chamo de mãe, que é como se fosse quase que me ajudou também a me criar, né? E aí, na época da pandemia, e ela estava muito assustada com a questão do número, né? De pessoas que estavam falecendo e tal, aquela história, de corpos. Mas por que ela estava assustada? Porque estava próximo. E eu falava para ela, isso acontece todo dia. Aqui no Alemão, aqui em Guanazes, acontece todo dia, cara. Então, assim, e ela não se assustava, ela não entendia, como é que as comunidades mais pobres não se assustavam com isso, com a morte. E aí, eu falei, o desfalecimento. O cara abre a porta, tem 3 caras ali os caras no Rio, 1, 2, 3, passam banaliza mesmo, pra eles então, uma gripe não é uma coisa que te... o cara fala, uma gripe acontece. Mais uma das coisas perigosas da vida. Não, assim, realisticamente, né? A chance de uma pessoa pegar, né, em Guanás, sei lá, na Zona Leste, uma comunidade no Rio de Janeiro, uma doença, né? E falecer, ou desver, é muito maior do que um cara de classe alta. Porque o atendimento médico é diferente, né? O remédio é diferente, os recursos. Então, um cara tem essa realidade de desver, né? Por causa de doença, de forma, é comum, é a realidade das pessoas. Entendeu? Então, assim, eu acho que acaba normalizando mesmo. E tem uma coisa que choca mais. Que é mais assustadora nesse sentido, é que como nesse período da quarentena lá, que a gente ficou de castigo, você vê que como as pessoas, elas têm essa... medo. Né? Não, e a minha vida vale mais do que a sua. Né? Porque muita gente ficou em casa, trancado em casa,
ou então mandava as pessoas ficarem trancadas, mas ela saía para trabalhar, porque ela precisa, né? Sim. Trabalhar. Na miúda ela ia lá ela tinha condição financeira de ficar em casa. Ou assim, fica em casa, vem um motoboy trazer o motoboy que se ferre. Né? Esse pode morrer. O porteiro, o faxineiro, isso não pode faltar. Né? Agora, para ele ficar lá em casa, bonitão. Tem uma boa... Aquela do João Pinheiro é João Pinheiro, que ele tá lá fazendo a live e a mocinha trabalhando. Todo mundo tem que ficar em casa. E dando lição de moral. A moça lá de uniforme, lavando. Não, esse pessoal apontando o dedo. Então, esse é o pior. Assim. Quer dizer, a morte, né? A minha vale mais. Isso aí já é o ponto para mim, que a barbarização. Você tornou a coisa bárbara, né? Mas eu acho isso que... Isso para mim estourou, ficou visível na pandemia, mas isso já era cultural. Isso é o que a gente mas acho que vai ter até um programa, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antigamente existia até uma cota meio que autorizada de pessoas que, isso aí você pode... Pode empurrar na mesa. Pode empurra, entendeu? Mas a vida, eu acho que pela falta da religião, pela falta o extremo materialismo que a gente viveu, e eu sou uma prova viva disso, entendeu? Rapaz, que notícias de quinta. Que a gente perdeu esse contato com o desviver. Chato pra caramba. Depois põe bip nessa paletó de madeira. A gente perdeu esse contato. As pessoas têm medo de falar sobre isso com crianças, têm receio de, mas isso aí, não sei o quê. A gente não pensa muito. Eu comecei a pensar nisso, cara, olha, bem tarde. Eu tenho pensado bastante. Não, eu acho que eu pensava daquele jeito, assim, nossa, que chato, né? Meio Woody Allen, assim, né? Eu não quero estar ali quando... é engraçado, a vida é assim mesmo. Porque é óbvio que todo mundo tem consciência disso bem cedo. Mas não era uma coisa que eu parava para pensar a respeito. E, de repente, na conversão, você... Todo domingo, por exemplo, eu penso a respeito. Todo domingo eu tenho que lembrar dos meus mortos. Todo domingo eu tenho que lembrar que alguém morreu por mim e ressuscitou. Todo domingo eu tenho que... Então, você começa a ter uma perspectiva, e eu acho que eu fiquei com muito, muito menos medo de morrer. Eu fiquei com depois muito menos disso. Medo também. Eu sempre tive... Tem um livro muito legal que o Daniel sempre cita, que é Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, é isso? Que é a história de um menininho que perde o pai no 11 de setembro. E a avó do menino, que é a mãe do cara, quando ela descreve o enterro e ela bate assim no chão, tá fazendo, e ela começa a doer a mão e ela bate com menos força. Ela fala, olha eu aqui pensando na minha dor, o cara morreu, meu filho, não sei o quê. Então, vocês têm essa sensação também, e eu tive isso em todos os velórios, até das pessoas mais queridas. Tipo assim, cara, eu não tô sofrendo o suficiente, tá meio normal isso. Essa anestesia que eu falo. E mesmo nos primeiros, assim. O gente fala que você sofre mais pra mostrar do que pelo sofrimento real. Não, tem um sofrimento, óbvio que tem, mas eu acho que depois, assim, tem dois momentos que eu acho, quando você vai contar pra alguém, isso eu notei também. Você recebe a notícia, é ruim, você fica chocado, não sei o quê. Eu sempre choro na primeira pessoa que eu vou contar. Não sei não sei por que isso acontece. Porque ela não deveria acontecer. Porque verbalizar aquilo é complicado. O evento abstrato, você percebe e você realiza que ele não deveria acontecer. Que ele é uma desordem, uma desarmonia causada pelo pecado. Então, quando você dá a notícia, fulano desviveu. Se essa consciência está manifesta quando a pessoa fala. Não, mas eu acho que vem pelo Espírito Santo. Vem a manifestação, mesmo que você diga assim, tem um conhecimento de que aquilo é uma desarmonia. Porque muitas vezes você tem que passa a vida brigando com o cara, odeia o cara e chora quando o cara vai. Aí você fala, o que houve? Era amor? E aí, mas no final, eu acho que não é o cara, entendeu? Em si. Eu acho que é o peso do negócio. Às vezes você brigar com a pessoa de
de internet não significa uma falta de mas amor. não tem amor mesmo. Assim, o evento é sempre pesado. Comunicar, porque não é só o evento. Eu acho que ele carrega um peso espiritual, uma manifestação clara de que aquilo vai ser o pecado. Você tem a realização que vai haver uma deterioração, entendeu? Daquele entendeu? Isso é bem, então tudo isso você entra e fala assim, cara, isso é tão... Porque é o começo da realidade do que... aí sim, que o desvio da morte não é uma aniquilação para o cristão, né? Então, mas para... E nem para todos, porque não é que vai apagar a luz. Depois o cara vai ter um encaminhamento, né? Então, qualquer teologia. Então, assim, é uma realização de que, cara, aquilo que eu fugi a vida inteira aconteceu. E eu acho que a gente se vê ali também, né? Sim, a gente se vê ali. Você, eu. Vou estar um dia, assim, alguém... E todos no espaço, né, cara? Eu vou estar... Não sei o que aconteceu, mas eu estou dormindo, mas alguém vai ter que ir trocar minha roupa, eu vou estar duro, vou estar pelado, né? Assim, o cara vai botar, aí vou começar a feder. Então, assim, você fala, cara, isso vai acontecer comigo? Sim. Entendeu? Vão botar num gavetão e fechar, ou vão queimar. Né? É uma situação muito ruim. Não é muito legal, não é natural, né? Tipo, é natural, mas não é. Então, mas é natural no sentido que não é natural. Pecado, porque é pecado, mas não era para acontecer, não é natural, não deveria ocorrer. Na ordem natural de Deus, que ele não deveria, é uma desarmonia que nós provocamos, então a gente está vendo o efeito das nossas ações. Eu estou só ouvindo aqui, tá muito bom. Então, tô tentando pensar nessa parte de... Porque a percepção da morte, ela também é uma coisa muito pessoal, né? Depende muito da sua história, o que você viveu com aquilo. Eu lembro da família do meu pai, eles tinham muito medo da morte. Muito. Assim, cara, morreu quase todo mundo. Mas na família da minha mãe... porque o medo também não tira a possibilidade de morrer. Italiano, né? Talvez, não sei se é uma coisa do ocidental, porque a família da minha mãe é tudo árabe, né? Os árabes parecem ter uma certa... postura diferente, assim, eu lembro, cara, sempre foi muito mais tranquilo na família da minha mãe o assunto do que na família do meu pai. A família do meu pai sempre um peso, né, sempre foi, assim, enfim, e tivemos grandes perdas até não naturais, minha prima de 20 anos faleceu, assim, não podia contar pra minha avó. Como não vai contar pra sua avó? Mora com ela, cara. Aí quem era o cara que ficava cuidando das velhinhas da família? Eu. Aí eu fiquei lá, todo mundo no velório, eu queria lá, também participar. Não, cuida da... Aí ela olha pra mim e fala assim, eles acham que eu sou idiota, né? Acho. Pois é, não, eles acham que a gente é como... Sabe, acho. pô... Não acho, eles têm certeza. Não, são coisas... Mas com o tempo... Tratar as pessoas... E eu acho que a realização da morte de cada ente que você, principalmente dos que você tem proximidade ou é querido, ela acontece também, não é imediata, né? Ela tem, por exemplo, tem dias que eu lembro da minha avó, da minha prima também, que eu perdi. E aí no dia fica mais difícil. Não, eu tive, inclusive, anteontem, eu acho, sonhei, mas assim foi um sonho tão, cara, vivo, eu falando pro meu pai que o Corinthians tinha sido campeão do mundo, assim, porque ele morreu em 2001, não tinha visto. E parecia que ele tinha acordado, sabe, como se tivesse ficado em coma. E aí eu falando, não, você vai morar aqui comigo, não sei o quê. Puta, mas eu preciso te contar, sabe? Vivo, assim, você olha e fala, caramba, caraca. E outra coisa sobre isso é que a gente acaba chorando. Cada velório você chora todos os outros que claro, você já foi. Isso mesmo. É porque é o evento. Exatamente. Até tem uma coisa que é muito doida, eu não sei quando com vocês. Não sei quando com vocês. Quando eu penso na minha olho, né, e faço uma reflexão. Quando eu era jovem, você tem dois tipos de tempo, né? Eu digo, nem vou entrar na filosofia do Crônica, não é uma boa mas realmente. Sim. Mas você tem dois tipos de percepção do tempo que é real. Uma, que é o tempo material. E aí, quando você é jovem, cara, tudo aqui é muito flor da pele, né? Não, e muito rápido. Você reclama que é tudo muito rápido e tal. E aqui você em cima... desculpa, ao contrário. Aqui em cima, você acha que você tem pouquíssimo tempo para as coisas. Tá sendo tal, cara, minha vida eu tenho que curtir o máximo que puder. E aqui as coisas são lentas. O jovem está sempre entediado, porque ele acha que tem muito tempo no lado material. Para um cara de 10 anos, né? Muito e mais. Ao mesmo tempo ele está muito angustiado porque ele acha que a vida dele tem que curtir tudo que é curta. Quando e aí ele tem mais medo da morte. Ele tem muito mais medo do que ele fala, cara... Por isso você vê as crianças com ansiedade. O nego o tempo inteiro falando que o mundo vai acabar, a criança fica desesperada. Agora, quando ele é mais velho, existe para mim houve uma inversão. Qual é a inversão?
Hoje, eu olho e falo, cara, não tenho tanto tempo assim. Quando você pensa racionalmente, né, que tem 30 anos, 40 anos, passa assim. Eu já tenho 47 anos, né? Você assim, cara, passa, né? Porém, ao mesmo tempo, há uma percepção de que as coisas estão... Você começa a olhar o mundo com mais calma e você tem uma percepção de que é uma eternidade, muito embora você não note que isso é eterno. Então essa percepção das relações do tempo, do curto com o longo, elas se alteram muito. Sim, e aí no começo você quer curtir, você fala assim, eu quero curtir muito. Agora, nessa idade, você fala, puta, quanto tempo mais eu vou ter pra me aborrecer? Eu não quero... Não, você começa a tirar... As coisas não são tão mais importantes assim. As coisas, sabe? Não são mais tão... que a vida não é curtição, é aborrecimento. As coisas importantes são outras, eu acho. Na verdade, você começa a perceber que tem... Primeiro, para mim, o que foi libertador de ficar mais velho, eu tô na meia-idade, vamos dizer assim, né? Se a expectativa de vida... se a expectativa de vida é 80, eu tô com 40 e poucos, meia-idade. Que não vai... Não, eu já percebi... Não, porque eu olho assim, os últimos 20 anos... passaram muito rápido. Sim. E eu só devo ter mais 20 aí, né? Entendeu? Se passar rápido desse jeito, eu vou morrer amanhã. Eu tenho, né, que eu chamo de mãe, é casado, eu chamo de pai, tem 77. Ele fala assim, pô, não fala esse papo, e é médico, ele fala assim, não fala esse papo de expectativa de vida 80, não, você tem 3, cara. Aí ele fala assim, ele me fala assim, pô, não tem nenhum mandato. Não tenho nenhum mandato, o mandato é de 4, não tenho 3. Não, vou durar mais. Aí ele para e fala assim, dá um uísque aí. Aí vai tomar o uísque dele. Aí vai durar. Mas aí, ok, tá com saúde. Mas tem a questão de você falar, pô, não vai dar tempo mesmo de ler todos os livros que eu queria, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu queria. E, porra, dá uma paz, assim. Isso aí você mais seletivo também, né? Já que não vai dar tempo, eu não perder tempo eu vou pegar coisas mais interessantes. É uma ansiedadezinha. Você fala, puta, e agora? Será que eu pego esse? Não, eu tenho que pegar esse. Não, o negócio é reler, cara. Começa a reler tudo que você lembra que tá bacana. Mas coisa boa. Tem isso. Quando você morrer, a gente, pelo menos, acredita, você vai saber tudo que tá em todos os livros. Então, tudo bem. Agora, tem uma paz. Eu tenho uma paz. Segundo esse livro, você aprende também no céu, tá? Eu tenho. Sim. Aliás, é uma teologia. Aliás, é bíblico, né? Que está escrito isso. Porque você cresce em graça e conhecimento de Deus. Eu não sei se é assim. Não literalmente. Mas você cresce em graça e conhecimento de Deus. Então, se você cresce em graça e conhecimento, você está crescendo em conhecimento, você está aprendendo. Alguém está ensinando. É o próprio patrão. Mas eu falei em biblioteca, quando falam, o livro da sua vida, os caras falam que é meio... Porque eles falam em sensação, né? Mas sensação, é literal mesmo. Tem uma coisa ali que é a sua vida. Assim, e que é muito louco, cara. Tem vários. Pô, não dá pra editar isso aí. O editor. Corta essa o clássico, né? A gente aqui, a gente sempre reclama do trailer e quer ver o filme. Lá em cima a gente vai. Não quero ver o filme. Só o trailer. Só os piores momentos. Aqueles 2 minutos. Pode ser 2 minutos. Pode ser um Reels. Pode ser um Reels. Mas vocês têm esse momento. Agora a gente tem finados. Vocês. Protestantes, é uma coisa que você faz durante a vida ou tem um momento que você para e pensa nos mortos? Tem alguma coisa na igreja que fala assim? Não, a gente, teologicamente não, tá? Obviamente, tem bons livros de teologia que falam o que está acontecendo depois da morte, que tem essas várias possibilidades, o som da alma, se está acordado e tem noção do que está acontecendo no mundo, e tem respostas para isso, entendeu? Tem respostas que a igreja ainda está lá, tanto que a gente também reza pela igreja. Na igreja, a igreja de vivos e mortos, né? Sim. Não, mas eu estou dizendo não no sentido de purgatório, estou pensando no sentido de passado. Então, a ideia, assim, não do futuro. Mas eu penso muito, o que eu penso hoje, eu penso em 2 coisas na questão do dia de finados. Eu penso sim, né? E eu paro para refletir, mas não orar. Né? Mas não porque não pode, não por isso, mas para refletir, eu olhando para a humanidade, eu falo assim, cara, que obra fantástica, não é que a humanidade para não ver novo progressismo, não, mas que obra fantástica que Deus fez, olhando, sabe, tudo que nós andamos, porque quando a gente estuda e vê as ideias, você fala assim, cara, não são ideias, era uma realidade. Então, que legal os caras precisavam da Idade Média. Cara, olha quanto a gente andou. Então, olho com muita admiração nessa questão da tradição às pessoas que passaram aqui e pessoas que a gente nem conheceu, né, cara? Porque a gente pega fragmentos dessas histórias. Quer dizer, quando a gente fala assim, o Sócrates falava na praça pública. Sim,
Mas ele não falava sozinho, não tinha só um cachorro lá, devia ter 50 caboclos. E esses 50 caboclos ouviram, 10 não prestaram atenção, 40 prestaram atenção, ou o contrário. Mas fizeram alguma coisa com isso. 3 pelo menos escreveram um livro. E contribuíram com alguma coisa, excelente. E contribuíram com alguma coisa, ali dos 3, que a gente nem tem ideia, coisa que a gente não tem, cara. Um dia talvez a gente vai ter, quando tivesse conhecimento mais amplo. E a outra, que aí vem a minha questão concreta. Hoje, eu sempre vi você, né, pensando nessa questão muito quando eu oro, porque eu acredito de fato na vinda de Jesus, e acredito que depois que a gente vai, eu fico imaginando como seria esse reencontro com Deus, entende? Que isso dá uma calma muito grande, e isso faz aí até uma maluquice, não me entendam mal, você faz até desejar chegar a esse momento. Claro. Não precipitá-lo, é isso. Mas você quer, você fala assim, cara, porra, então você vai se preparando de um jeito que isso não te amedronta mais. Você começa a ficar ansioso até para um dia para acontecer. Eu falei, cara... Vem meteoro, quase isso. Vem Jesus no nosso caso. As pessoas falam que a experiência quase morte, né? Que às vezes o cara vê uma luz, são experiências, quase alguns falam dos psicólogos de um imaginário comum, de uma consciência coletiva. Sim. Eu acho uma grande besteira, né? Mas assim, é de fato, de repente, uma sinalização do que acontece. Eu fico imaginando, cara, isso hoje, no meu coração, eu digo pra você, eu tenho certeza que isso acontece. Você vai ter um desligamento e você vai ter uma luz quando você vai ser... vai ter uma transição. Se ela é rápida no nosso tempo, se não é, mas... Esse reencontro deve ser uma coisa sensacional. Porque é a paz plena, né? É a paz plena. A grande palavra desses caras é paz. A não ser uns que às vezes encontram, falam assim, ó... Tava no caminho errado. Aí eu corro para a luz. E Deus deu uma segunda chance. Que nem um grande amigo meu católico que fala que adora sair da missa e fala assim, puta, esse é o momento. Essa é a hora. Essa é a hora. Sair da confissão, exatamente. Confissão, comungou. Esse é o momento. Vem ônibus. É o momento. Só que ele fala, só que eu não posso ir, né? Não posso ir de encontro. A única coisa que aí eu boto meu coração é assim, se for da tua vontade, que seja suave, que você não vai dormir. Aí agora, o que é? Tem um barulho, de repente tem um ônibus assim, chegou, bora. Aí, suave, isso aí você pode deixar. Aí sai o corpo, vambora. O problema é que isso a gente não... Aí, se não for a sua vontade, eu peço reconsiderar. Vê se não pode ser assim. Sei lá. Dá mais uma pensadinha a respeito. Se for assim, o teu filho tá pronto. Mas se não for... Bom, até Jesus, né? Até Jesus nessa hora falou, ó... Eu sei que é sua vontade, mas se der pra afastar o cálice, eu topo. Mas se for a sua vontade... Esse lance de suar sangue não é... Mas ele existe, você sabe que existe. Então, diz que é coisa de agonia. É o talo do estresse, né? Sim, toda a tua pele fica num grau de sensibilidade, assim, qualquer toque é doloroso. Agora, você imagina uma experiência do natural, que me marcou muito, do natural, é natureza mesmo, na África, e eu vi no safari, um leão falecer. Um leão? Leão, velhinho, assim. E aí, eu digo pra você, é uma experiência fantástica, por quê? Porque ele vem devagarzinho, né? E você vê que qualquer bicho, ele simplesmente... Um dia esse cachorro... Você não vê o cachorro gritando? Quero ficar... Não, o gato... Isso é coisa do homem, né? Porque ele sabe o que vai encontrar no corpo. Ele tem um... Né? O animal, ele simplesmente... Ele deita... Ele deita e pum. Dizem que os elefantes até vão para um lugar, não tem um lance assim? Já começam os tambores, né? É a galera do tambor. Não. Mas, mas às vezes nem parece que tem um lance distintivo, que o elefante se afasta. E assim, ele se afasta da manada, diz, agora eu vou... E o leão também, ele fala assim, não dá mais pra segurar essa galera, cara, também não quer alimentar ele. O leão geralmente é expulso, né? Não tem seguridade social, não tem Bolsa Família, não tem INSS, meu compadre, não dá mais pra você, se vira aí. É até bom citar o reino animal justamente porque essas pessoas, justamente, né, que falam que o reino animal é lindo. Se tem alguém que valoriza a morte, que te ajuda a passar, é o ser humano, né, cara? Sim. O animal, cara, e assim, é cruel o tempo inteiro. A hiena tá no fim da vida, os outros animais vão comer ela viva, cara. Sim. Entendeu? Os negros não estão nem aí. Se já vai esperar morrer, não vou esperar morrer. Não tem essa. Dá uma risadinha antes. Vou dar uma risadinha depois eu como. Não tem, cara. Entendeu? Não, o ser humano deu errado. Eu volto insistindo. Vai lá viver no meio das hienas. Mas você vai ver quem é que vai dar certo. Você falou nessa coisa de desejo da morte. A Santa Terezinha tem uma história muito interessante de menina, quando ela era criança. Que, bom, os pais eram super
católicos, a missa todo dia, não sei o quê. Ela foi criada nesse ambiente, sabendo que a morte é uma passagem para o outro lado e que é desejável, o paraíso é um negócio desejável. E um dia ela tá assim, eu não sei se exatamente com essas palavras, ela fala, queria tanto que a mamãe morresse. Pô, tá desejando melhor pra ela. Na cabeça dela. Na cabeça dela. E todo mundo explicou, não, peraí. Calma, Davi, não é assim. Até porque vai que a criança é meio maluca, vai começar a envenenar a mãe, sei lá, né? Calma. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela vai pro paraíso e ainda ganha uma grana? Deixa eu tentar ajudar. Tem a herança. Pô, 2 em 1, cara. Só tem vantagem. Quando ela vai pro céu e ainda fica rica? Opa! Mamãe! Tem uma história do Vamos Padre passear. Anchieta, né? Que um cara da mesma ordem dele, dos jesuítas lá, um jesuíta, foi, sei lá, comido por índio, mataram os índios, mataram e tal. E ele ficou falou, pô, por que não eu? Porque martirizado, Ele falou, que sortudo da porra. Foi rangado pelos índios. E o carinha que passou 2 anos em casa com medo de sair e fala que esses caras são... são covardes. Acredita num... Ai, nossa, eles são... Papai Noel, essa gente precisa de um conforto. O cara tá no meio do mato ali, lidando com o canibal. E essas todas que essa da pandemia, todos esses caras, eles tinham uma percepção, que eu estava falando daquela história do tempo, que eles eram eternos. Sim. E eles viram que isso aconteceu. E aí, quando acontece, quando começou a bater na porta a possibilidade real, com o cara não ter uma visão transcendente, concreta, porque às vezes o cara tem lá a nova era, tem essas coisas, mas essas coisas não são verdadeiras. Não confortam. Não conforta de verdade, porque o espírito não vai, né, isso é uma mentira. Aí o que acontece? Eles começam a ficar em pânico. Começa a ter pânico. Todo mundo de crise, de ansiedade, pânico. Por quê? O cara começa a dizer, vai vir, pode vir uma guerra, pode vir uma pandemia. Pode, cara, pode. Aliás, Cristo disse isso, vai vir guerra, vai vir pandemia, não sei o quê. O que ele fala no final? Cara, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, fica relaxa. Não tem bom ânimo. Não tem fica em paz. Exato. Eu estarei contigo até o fim dos tempos. E a forma da gente, no cinema, essas coisas, hoje em dia é isso, né? Banalizamos de um jeito que... E às vezes tem um certo sadismo ali, né? Em mostrar... Tem. Porque como é que é o nome dele? O Hitchcock, que era um mestre em fazer a gente ficar tenso também, ele não mostrava o cara arrancando a cabeça, não tinha... Ele era fez, sempre Hitchcock foi o que fez o filme que o Neymar vai estrear agora, né? O Corpo que Cai. Não aguentei, notícia de quinta. O Corpo que Cai, porque ele cai. Notícia de quinta. Tô misturando os programas, desculpa. Mas, mas cara, tinha na nossa... Eu nunca tive isso, sempre achei meio... Até hoje, né? O pessoal bota quando tem essa coisa ramada, não sei o que, fica flodando. Eu nunca foi minha praia. Também assim. não. A nossa geração teve o Faces da Morte. Você lembra disso? Lembro, mas também nunca gostei de ver. Eu também nunca vi, eu nunca vi na vida. Uma vez eu tava... O Face da Morte era o real. Também não vi. Verdade, eu não vi. Nunca quis ver. Meio que no underground. Eu trabalhei em locadora, né? Acabava aparecendo assim. Sim. Mas eu nunca... Você trabalhou em locadora? Sério mesmo? Cara, que maneiro isso. Foi uma casa fantástica. Eu fiz máquina de escrever. Legal, eu tive livraria, pô. Você nunca falou que maneiro isso. Não, é que livraria não existe, né? Tem ciúme de elogio. Por que falar que só é maneiro que ele foi? Não, porque videolocadora. Pô, eu já falei que é maneiro você ter. Porque as videolocadoras morreram. Ele tinha loja de disco, morreram. E as livrarias não. Mas a loja de disco tem, né? A loja de disco. Mas você cozinha e eu falo que maneiro quando você... É verdade. Embora não coma, né? Como sim? Como sempre. É que eu tenho sido chamado, infelizmente, para reuniões que o chefe chama na hora do almoço e eu fico atrapalhado. Mas, inclusive, outro dia teve propaganda aqui russa de novo, foi um estrogonofe, que eu adoro por causa da propaganda e também do recebimento do Fix, obrigado Fix, né, de rublos, mas eu não pude comer o estrogonofe. Pois é, tava bom esse dia. Foi ordem do Kremlin. Na semana... Fala. Não, a gente tava nesse assunto do Face da Morte, do cinema, né, dessa perda Mas a gente falou isso já, não? Não, mas eu tô falando que como ela... Não, gente, não chegou ao clímax. Podemos continuar? Não, é porque eu ia falar justamente porque essa coisa de você perder
O Hitchcock não mostrava. Aí você vai para um Tarantino que faz questão de dar detalhes, né? Mas aí tem um lance estético, né? Tem uma estética. Não estou dizendo que é ruim, mas assim, isso vira um negócio que se você... É aquela coisa, abrir uma porta, vai o... Então, já viu The Boys? O Tarantino... As mortes do The Boys fazem as mortes do Tarantino parecer Disney, cara. É um negócio. Então vai num certo ponto assim que você fala, cara, precisa. Porque, inclusive, um pouco ri de nervoso. Sim, de nervoso, pouco da graça, exatamente, é um certo humor negro de chegar pesado, no limite da então, eu né? acho que o Tarantino brinca com o limite. O The Boys também. The Boys também. Aquilo ali é uma tiração de sarro, mas... Cara, mas é engraçado, coisas que fala, que Hollywood dificilmente vê a morte de uma forma cristã, né? Hoje em dia, principalmente. Porque, para mim, a morte tinha... eu fui fã do Woody Allen, como você. A morte, para mim, era Woody Allen. Era aquela coisa assim... Acabou, tem uma certa esperançazinha lá no fundo que pode ser que tenha alguma coisa, mas no fim acabou e a gente piada. Vamos rir disso. Vamos rir porque afinal de contas... Mas até nas piadas ele dá uma refletida, né? Mas naquele filme Amor e Morte, não, em português, é A Última Noite de Boris Grushenko. Cara, tem reflexões muito interessantes sobre a morte. Tem, do transcendente. Só que é sempre ou cínica ou niilista. E isso acontece em todo filme bonitinho, assim, que, por exemplo, no filme da Juno, que a gente falou, não é necessariamente morte, mas ela entrega o bebê e fala, pô, a vida entrega para uma família criar, e que é melhor do que, né, fazer o desviver no útero. Mas ela fala assim, aquela sensação de que, pô, a vida é meio complicada, mas é isso mesmo, que eu acho legal, uma forma de ver a vida. Mas quando você tem uma coisa transcendental, quando você tem Deus, quando você tem Cristo, quando você tem um negócio... A coisa fica tão mais ampla e tão mais profunda, né? Você assistiu Marcelino Pão e Vinho? Então. Que muda completamente. É outra concepção, e aí você olha e fala, cara, tem tudo pra ser uma tragédia, né? A história do menininho. Sim. Cara, mas você olha aquilo no contexto, né? Fala, puta, que coisa maravilhosa. Aliás, é um filme pra gente falar, hein? É um filme bem lembrado. Não sei se eu consigo, sempre choro esse filme. Mas tem uma coisa do... Porque em Hollywood é sempre material, é sempre imanente. Isso, exato. Então nunca vai ter esse tipo de reflexão. Então, tanto mesmo a vingança... Mas já teve, né? A gente tá falando de Hollywood de agora. Sim, até uma questão assim, eu não acho Hollywood ruim. woke. Eu não acho ruim. Hoje tá cheio de filme de vingança. Né? E os filmes estão piorando em qualidade. Antigamente você tinha o Charles Bronson, que tinha um requinte, tinha uma elegância. Não, pra matar. Aquele trabuco. Charlie Bronson. Eu nunca achei que na vida eu ia ouvir Charles Bronson requinte na mesma frase. Não, cara, compara Clint Eastwood, Charles Bronson com o Liam Neeson matando hoje, cara, você sente saudade, você fala, porra, o cara era elegante pra matar, o cara elegante, ele olhava com assim, não, porra, tem uma cena, olha que é elegante, tem uma cena no Duro de Matar 3, então, no Duro de Matar 3 tem uma cena que ele vai buscar, ele dá até nome, eu vou buscar a fulana no correio. Quando ele chega no correio, é uma caixa disso. A arma, o cano da arma, tem isso aqui. Aí ele sai pra tomar um sorvete com uma câmera aqui, que é um lugar que tá cheio de... violência, ele tá com a câmera aqui, tomando um sorvete, passa o cara, leva, ele simplesmente pega o sorvete, joga no chão. Cara, se tem coisa mais elegante, o cara explode. Não tem coisa mais elegante. Você vê os caras de hoje matando, uma coisa absolutamente ridícula. Até o conceito de vingança parece que teve que ficar mais brutal. Hoje a vingança é brutal e é perversa. A vingança antigamente era uma coisa tipo... Não sei, tinha um fundo moral ali. Tinha um fundo moral do bem. Mas tinha tentativa. Eu não quero fazer esse cara sofrer, eu quero privar a sociedade ter que viver com mal. Assim. Um cara que vai fazer o mal. Vamos lá, vamos extirpar. Não, hoje parece que você tem que fazer o cara sofrer as mesmas, ou até pior do que o... não sei. Enfim. Tem vezes que a cultura é de morte.
Então, aquilo ali eu vou fazer isso porque a vingança, essa sensação de vingança, por isso que Cristo e aquilo não é vingança. É o cara mesmo, né? Porque ele fala assim, não interessa, você tem que perdoar até o seu inimigo, você tem que perdoar. Por isso que os cristãos você convivem, tem que né? Orar, rezar pelo inimigo. Você tem que querer que ele ganhe o Cara, céu, é difícil, olha só. Os caras acham que é moleza ser cristão. Mas tem um negócio legal nessa história do finados. Se você estava rezando por eles, é porque eles não estão vivos, né? Porque estão vivos. Inimigos. Sim. Os espíritos estão lá, em algum lugar. Ou à direita ou à esquerda. Mas estão lá. Ou no céu, ou embaixo, mas estão lá. No purgatório, né? Estão lá. Então, estão lá. Quer dizer, se você lembra deles, se eles têm uma orientação para você orar por eles, para você para refletir, porque, de alguma maneira, É curioso eles que, mesmo com a secularização, a modernidade, o Dia de Finados não podia ser uma daquelas datas que caem, Cai né? no esquecimento. tem uma força espiritual muito olha, grande. Porque, cara, a morte é isso, é uma coisa que... Do jeito que eu conheço o brasileiro, ele se mantém pelo fato de ser feriado. Mas teve alguns feriados que caíram, né? Não, mas muita gente visita ainda os cemitérios. Mas visitam muito os cemitérios. Ficam lotados, visitam os cemitérios. Tem pessoas que visita e bota flor. É curioso que o brasileiro é todo festeiro, não sei o quê, e aqui o Dia dos Mortos é mais sério. É mais reflexivo, né? Aliás, o Tempo e o Vento tem passagens muito bonitas. Minha mãe sempre falava isso, eu até falava que no dia final chovia. É verdade, isso eu acho que tá no Tempo e o Vento, uma das coisas que, se eu não me engano, o tempo e o vento chove. Que finado sempre chove, Mas o Dia dos Mortos, o Dia dos Mortos no México é uma festa assim, carnaval, né? Um carnavalzão. Mas aí tem uma mescla lá de asteca e cristianismo. Tem, mas é quase pagã, assim. E tequila. Não, mas tequila é um sacrifício humano. Então, eles não fazem mais, faz um tempo. Mas graças ao cristianismo, que dizem, né, que foi lá, atrapalhou tudo no final. Mas é uma festa muito bonita, eles são muito cristãos lá. E apesar de ter essa farra toda, eles vão nos cemitérios, deixam algumas túmulos, é lindo, cara, fica bonito. Cantam canções que o morto gostava, que o cara que morreu Cara, você vai ver esse filme, a gente vai falar no Cine Quinto, né? Amanhã, inclusive, vamos gravar. Imagina que há 50 anos. A música que os caras vão cantar. Senta aí, mas assim. Pô, Bisa! O Bisa gostava disso aí, né? O Bisa gostava disso aí. É por isso que você tá aqui, Não fosse essa musiquinha, você não tava aqui. Não, faz 200 anos. Aqueles seus 300 tios que você tem por aí. Que chamam de vários pais diferentes. A Bisa dançava. Isso aí. Que perspectiva. Só pensando que é 100 anos. Mas eles não estão no México. Ainda bem, aqui é bem diferente. Mas, cara, mas eu acho uma festa bonita porque também é respeitosa, né? Sim, bom, até onde eu sei, nunca fui no México. E na arte, a ideia de olhar a caveira, encarar a caveira? Então, é o memento mori, né? Tipo, olhar olhos nos olhos do caveira sem olhos. Eu sou você amanhã. Essa é uma imagem Eu sou você amanhã. Consagrada pela peça do Shakespeare, do Hamlet. Que é quando ele pega a caveira do Yorick e começa a confabular, Davi, tá vendo? Você, não sei o quê. Tava aí brincando e hoje tá aí. Então tem uma... É interessante. Um dia estaremos com nossas caveiras. Espero que não na mão, né? Tipo, na nossa mão. Tipo, Arthur. É só para o Hamlet, que era um cara completamente atormentado. Bom, não é um exemplo para ninguém. Nesse sentido, acho que tá cheio de Hamlet por aí. Que não o que mais tem no mundo hoje é Hamlet. O nego erguendo uma caveira e falando merda. Aliás, também tem essa cultura da morte no sentido dos góticos, os românticos tinham aquela coisa da doença. Um pouco pior, né? Toma, doutor, esta tesoura e corte essa singularíssima pessoa. Gostou? Eu sei de cor. Olha só. Impressionante. Eles almejavam, Augusto dos Anjos, culto. Eles almejavam a tuberculose. Né? Não, era toda... que eu vou ser tuberculoso. A imagem da mulher que morria na juventude. Sim, mas você imagina que o onda de suicídio
O suicídio do Werther, do Goethe. Que também teve. Cara, matou um monte de jovem que achava aquilo ideal. Então, olha que loucura também, né? Pô, mas aquele livrinho também é pesadinho, é triste. Eu não eu li, mas realmente muito bonito, mas o sofrimento que tá lá é porque é um grande artista ali, né? E Não, tem vários. E o Nelson Rodrigues também usa bastante essa coisa da morte, do sexo. Aliás, a morte com sexo tem... A tragédia, Qual é a tragédia? Tem uma ligação também, porque um faz a vida dele, né? que o cara ele ficou obcecado em São dois saber portais. que caixão ele vai usar. Mas é porque, de certa forma... Mas são dois portais, né? O sexo é uma forma de entrada e a morte é a forma de saída, né? Então elas estão... Tem uma tensão ali. Tem uma tensão de... É uma conversa de bar guiada, né? É isso. Cultura boa conversa de bar. Não, mas é bom, senão vira... Senão vira botequim. Bar e botequim são duas coisas diferentes. Há de se respeitar a diferença. Eu gosto mais do botequim. Como diria Toca Socrática, é uma diferença ontológica. Nós somos um pé sujo de unha limpa. E a nossa geração Z, Y, bem bom, sei lá. Nossa. A nossa não, essa molecadinha... Como eles lidam com a morte hoje? Acho que tá meio parecida com o sexo, né? Eles, tipo, banalizaram. É uma geração da banalização de tudo. De conhecimento ou sentimento. Da vulgarização de tudo. Em alguns casos, mais do que banalização, da recusa mesmo. Recusa. Você praticamente não pensa sobre. Né? Ou não, né? Porque tem um cara que fala assim, aquelas brincadeiras né? Aqueles desafios que os caras fazem meio que suicida, praticamente. Não pensar sobre, né? Porque você não está analisando aquilo. Aquilo vira-se torna-se uma brincadeira. É um negócio grave, né? Enfim, eu não sei, eu não tenho... O nosso jovem resolveu não participar. Que é a geração mais próxima. Mas é a prova definitiva mais que eles não conseguem falar do assunto, não pensam no assunto, editar um vídeo, fugiu do assunto. Jogar videogame, sabe o que ele foi fazer? É porque tá longe para eles, né? Tá longe. É aquela visão temporal, a priori tá longe. É isso, que a gente não chegou a abordar muito isso, mas assim, lembrar na juventude se eu tinha essa consciência de finitude. Aliás, tem um livro do Olavo interessante sobre a consciência de imortalidade, né? Que diz que o nosso grande problema não é ter consciência da morte, é ter consciência do que vem depois. Esse é o grande problema, né? A consciência da imortalidade. Mas eu fico pensando eu não lembro muito dessa coisa de ter... Até porque a gente se metia em cada coisa, né? Fazia umas coisas suicidas. Carrinho de rolemã, cara. Carrinho de rolemã é mais perigoso que bicicleta. Eu descia bicicleta. Aliás, você me falou que ciclismo é o terceiro. Esporte. É o terceiro, que mata mais gente. Perdeu para um novo aí, como é que é? Base jump. O cara pula do prédio de paraquedas, morre. Claro, né, gente? Normalmente morre mais o cara que pula do 5º andar. Ou do 20º. A chance de dar problema do Nakatomi Tower. Micro erro, quando é tempo de consertar, acabou. Não tem tempo. Bate em outro pé, sei lá. Não dá tempo. Mas é micro erro, não dá tempo o cara consertar. Eu acho que o base jump também serve pra montanha, se eu não me engano. O lance é que ele pula da base, né? Ele não pula do avião. Eu sempre tive essa tese, porque eu nunca fiz fazer... Desculpe. Não, eu ia falar que o ciclismo é uma das maiores. Moleque, cara, tinha uma ladeira, assim, eram uns 4 quarteirão de ladeira. A gente, imagina, se passasse carro, o cara vai... ia virar tudo... Eu desci, o Felipe conhece a Ilha Porchá, não sei se vocês conhecem a Ilha Porchá lá em Santos. Então, que é aquela piramba que é um morro, puro suicídio. É uma colina. E a gente descia de magrela lá, de bicicleta. Só que eu desci com uma sem breque, porque o breque era no pé. Mas a gente brecava no pé. A gente quebrava o breque. Ela deve ter pegado, sei lá, uns 80 km por hora. Não teve pé. Mas que teve? O tênis fez... Queimou. Se desfez o tênis. E eu me estabaquei lá naquela mureta da praia ali. Pra morrer, entendeu? Não, a gente faz muita... Eu fiz muita besteira. A única que eu fiz dessa foi numa como é que chama? Rampa. Eu construí mas eu construí, era quase...
cara, foi pra trás, né? Caí daquele jeito que calculou. Eu lembro dessa. Mas esse é um dos exemplos que eu te falo da questão que eles falam nesse programa do sobrenatural que te protege, te salva. Sim, você fala assim, não, aquilo ali só quando que Deus salvou. Anjo da guarda. Como eu dizer que quando um amigo meu me chamou uma vez para pular de paraquedas, mais jovem, pra mim eu tive essa consciência. Pra mim, pular de paraquedas é que nem você ter um infarto. No instante zero, você pulou, você morreu. Você pode se ressuscitar. Abriu paraquedas, aí você ressuscitou. Mas na hora que você pulou, você tá morto, velho. Já era. Morri. Agora vamos ver. Vamos ver. Opa, voltei. O que vier daqui pra frente é lucro já. É isso, entendeu? Então, assim, querer ter uma dose extra de adrenalina que a gente não precisa. Já tem o suficiente fazendo o quinto elemento. A vida já é muito arriscada. Já testei bastante. Eu acho que a questão da Covid obrigou as pessoas a pensarem no assunto. Isso foi uma coisa razoavelmente boa. Obrigou de um jeito muito ruim, na verdade. Ruim, porque é covarde. Meio que uma... Foi assim, uma covardia psicológica, mas terrorismo psicológico. Né? Mas teve que pensar, né? Antes não... Bateu na porta, porque algumas pessoas não achavam que não acontece com elas, cara. Sim. Que são eternas, que são perfeitas, que, enfim... Tem essa... Cada vez que eu vejo... imperfeitos. Nós somos eternos por causa do patrão, que nos salvou. Quando eu vejo a foto de formatura do Colégio Santista, lá, que a molecada que é... Molecada é bom. É que nem a foto de Volta para o Futuro, vai apagando. Cara, o que tem de cruzinha ali, bicho... entendeu? Só vou botando a cruz ali. Opa. Mas teve muitos que morreram bem cedo, né? Não, infarto. Infarto. Sim, mas é cedo. 64 anos. A gente cedo, tá agora. Porra. Cedo. Novo. É novo. Hoje em dia é novo, super novo. Hoje em dia é novo. Como eu vou ver até uns 95? Eu acho que se for pela família, pelo histórico familiar. O histórico é longevo. E hoje, a gente vai bem sentado. Vai bem. Você não tem muito perigo, não. O problema é beber em pé. O problema é você beber em pé. O maior risco seu é... Você me lembrou um cara na Ilha das Palmas, lá no clube de pesca, que ele era diabético e bebia mais que Dodge Dart. Bebia. E aí foi perdendo pedaços, né? Assim. Foi. Claro. O cara inflamava alguma coisa que foi sendo enterrado aos poucos. Por partes. E aí o pessoal fala, cara, por que você não para com isso, cara? Ele falou assim, olha, enquanto se sobrar esses 2 dedinhos aqui pra eu pegar o copo de uísque, o resto pode ir embora. Olha só, esse tinha uma relação com a morte absolutamente suave, íntima, né? Porque já estava experimentando um pouquinho. Aquele cara fala, vai ter que tirar o seu pele. Acabei de comprar um tênis novo, né? Essa é a única preocupação. Só vou poder usar um, cara. Mas é isso aí. Eu acho que... Mais alguma coisa? Eu acho que tá bom. Acho que vamos esperar a morte. Celebraremos finados, então. Eu acho que é uma celebração, porque eles construíram. Eu tenho um pouco de cabreiragem com esse tipo de programa, porque... O Davi vai ficar puto. Assim, tem muita história que você ouve e fala assim, um dia antes o cara tava falando sobre a morte. Puta, é verdade. E no dia seguinte empacotou. Você tem razão, essa porra. Puta, começa ruim, né? Ainda bem que você falou isso. Não, se não tivesse falado, não ia acontecer. Mas agora que falou, ele falou, ele ainda falou no programa. Porra, mano. Ou ele ainda brincou, né? Se alguém morreu aqui, a culpa é sua, hein? Pelo amor de Deus, Não, mas o... Senhor. Eu não tava com medo de morrer até agora. Afasta. Bateu a taquicardia. Nesse momento... Saco, né? Nesse momento, o mundo rapidamente do Batista pro neopentecostal, ele tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas assim, rapidamente. Vamos aproveitar aí, pessoal, nossos ouvintes, e lembrem dos antepassados, alguém gerou vocês. É bom saber nossas histórias, exato. As nossas histórias, se vocês não sabem as histórias, tentem perguntar. Um exercício
muito legal. E se porventura algum de nós também empacotar, reze por nós, por favor. Principalmente os católicos que tem purgatório. Ele já vai estar tranquilo. Ele já me chama direto. Já vai. Ou pra lá ou pra cá. Não, pra lá, porque o senhor fala que basta acreditar nele. Né? Aquele que crê em mim. Já tem portão, a gente tem que subir, né? Tá lá tirar, ele crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, mas lembre-se, ou se tiverem velhos vivos, perguntem da vida, é tão legal isso. E façam árvore ginecológica. Quem conseguir, né? Às vezes o cara... É isso aí. Às vezes é interrompido, né? Mas, enfim, mesmo assim, rezar pelos antepassados, você pode mesmo sem conhecê-los. Isso. E, afinal de contas, não fossem aquelas duas pessoas há 600 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, que se juntaram, você não estaria aqui. Rezar pelos antepassados é uma coisa, só não venha com ancestralidade, essas macumbas que não é de Deus. Como é que é o nome daquilo que virou moda agora? Não. Aquela coisa... Constelação familiar. Proibiram, sabia? É mesmo? Proibiram na justiça, eles usavam isso como método de... acordos, né? Tentativa de fazer acordos entre... ou pacificação. Sério? Quando, por exemplo, tinha uma crise familiar ou uma violência, pegava o cara, fazia constelação familiar para tentar entender, mudar, enfim, tinha uma maluquice dessa. É mesmo? E aí, olha que curiosidade, eles proibiram porque a justiça disse que não é um método científico. Descobriram que não é um método científico. Que não é cientificamente provado. Tipo, por exemplo, também que serviria a mesma coisa para uma teoria que tem aí, né? Queer, sei lá, né? Psicanálise, que eles também usam, mas estão avançando. Agora, mas olha só que interessante. Vamos deixar o Davi puto. Porque o Davi fica puto quando a gente acaba o programa e continua conversando. Então vamos conversar só mais um pouquinho. Uma coisa interessante, você falou, me lembrou. Quando tem muito ateu que fala, mas eu vou pagar pelo pecado do Adão lá... o pecado passa de pai para filho, não sei o quê, que coisa. Então, desculpa aí. É muito fácil entender isso em termos menos espirituais e materiais. Por exemplo, você pega uma família em que uma criança é abusada. Depois ela cresce, ela vai carregar aquilo de alguma forma e vai transferir isso de alguma forma psicologicamente, já que as pessoas... para os filhos e para os netos. Então, assim, existe mesmo uma ancestralidade também espiritual. Então, reze para que você consiga passar. O bonitão que reclama do Adão, quando tem filho, fala assim, puxou a mim. Vaidoso. O bonitão, a minha cara. Tem o meu gene. Também tem o pecado. Isso aí. Então tá bom. Apontando dedos, vamos acabar. Não, vamos... Adiós. Temos compromisso. Um grande abraço pra vocês. Muito bom. Tchau. Muito bom. Mãe, vem me buscar. Ela já morreu, tá, gente? Então não. Porra, que papo ruim, velho.